Olá, eu sou Sérgio Sena, professor do Instituto Brasileiro de Linguagem Corporal, e o nosso assunto de hoje são os golpes. Muitas pessoas me perguntam, mandam e-mails com questões sobre como ela pode se proteger, como ela pode lidar com golpistas, numa situação de golpe. E uma dica que eu posso dar é que se você entender como um golpe funciona, né, de uma forma geral, você pode identificar em que fase desse golpe você está e a partir daí, identificando isso, você pode sair dele. Normalmente, qualquer golpe passa por 3 fases. Ele tem uma fase que eu chamo de promessa, uma segunda fase que eu chamo de fidelização e uma terceira fase que eu chamo de truque. Ele é muito parecido com uma mágica. A mágica ela é um golpe para entreter, né? A sua atenção é distraída e você acaba não entendendo como aquilo aconteceu. Muitos golpes são dessa mesma forma, né? Como se fosse uma mágica. Essa primeira fase, chamada promessa, ela tem duas características muito interessantes. A primeira é que o golpista ele vai chamar a atenção da vítima. Ele, de alguma maneira, chama a atenção da vítima, porque faz parte do golpe você não desconfiar, você pensar que é você que procurou, que você é que está tomando a iniciativa. O golpista ele tem que ocultar isso, né? Então ele vai fazer qualquer coisa para chamar a sua atenção. E a segunda característica dessa fase é que, depois disso, ele vai introduzir essa proposta. E a introdução da proposta do golpe também parece muito natural. Você imagina que você está num local e acidentalmente encontra alguém. Esse acidentalmente não é tão assim, o golpista já preparou a situação para que ele tenha contato com você. Normalmente, por exemplo, no caso de homens, o homem está numa situação qualquer, numa casa noturna, numa loja, e aí uma mulher bonita chega e faz alguma coisa que ele entre em contato com ela. Quer dizer, ele não vai perceber que ele já está dando o primeiro passo do golpe, que é justamente essa fase da promessa. Outra coisa que você pode prestar atenção é se alguém vai tentar falar alguma coisa para você, vai colocar, uma pessoa desconhecida vai fazer uma proposta qualquer. Essa é outra característica dessa fase da promessa. A segunda fase, que é a fidelização, é o seguinte: nenhum golpe dá certo se não houver credibilidade. De alguma maneira, a pessoa tem que dar credibilidade. Então ela vai se passar por uma profissão regulamentada, um profissional, um advogado, um médico. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Como é que uma pessoa se passa por um médico sem dizer para você que é um médico? Tá? Vamos supor que você está atendendo um balcão e naquele momento em que a pessoa já estabeleceu uma conversa com você, ela recebe uma ligação. Você não está escutando o outro lado. Você está escutando só o que aquela pessoa na sua frente está falando. E ela fala de uma operação, do paciente, ou seja, ela não disse para você que é médico, mas você a ouviu falando com alguém ao telefone, assuntos da medicina, de que vai operar, marcando um horário, você vai inferir que aquela pessoa é médica. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, porque esse tipo de convencimento, ele acontece no não dito. A pessoa não vai dizer para você que é médico, ela vai mostrar para você alguma coisa. Por exemplo, ela retira um envelope e examina uma radiografia, você vê ela examinando, ela diz que é urgente, alguma coisa assim que é montada na sua frente para você acreditar que aquela pessoa desenvolve aquela profissão. Então, muito cuidado, porque quando você chega nessa fase, você já está num estado adiantado do golpe. E a terceira fase, né, e última, é o truque. É o momento em que a sua atenção vai ser distraída. Alguns golpes não dependem dessa fase, você não precisa distrair, quando você chega na credibilidade, a pessoa já dá acesso, por exemplo, à conta bancária, às senhas. Então, nessa fase da credibilidade já acontece muita coisa, que você dá acesso e a pessoa, então o golpista sozinho já vai ter acesso àquilo que ele precisa. Mas muitos golpes dependem da troca. Por exemplo, você está num balcão, você vende alguma coisa, e a pessoa, você está mostrando, por exemplo, um relógio caro para aquele golpista, você não sabe que ele é um golpista. E ele já tem uma réplica daquele relógio no bolso. Naquele momento, acontece alguma coisa dentro da loja, por exemplo, um casal brigando. Quem não vai olhar um casal brigando? Que fazem parte do golpe, eles entram na loja só para fazer isso. Na hora, então, que você, que está prestando atenção ali naquele produto que você entregou para a pessoa,
olha para o casal, é a hora que acontece a troca. Ele rapidamente pega aquele relógio caro, que é legítimo, e troca pela cópia que ele já tem no bolso. Isso não precisa durar mais do que 1 ou 2 segundos. Você chamou a atenção da pessoa, ela já desviou essa atenção, a troca acontece, ou seja, o truque acontece naquele momento. Pode ser a troca de uma pasta, pode ser a troca de um pacote, pode ser a troca de um produto, pode ser qualquer coisa desse tipo. Então você lembre que quanto mais cedo você identificar essas fases do golpe, ou seja, se você está na fase da promessa, que é aquela que a pessoa vai chamar a sua atenção e introduzir uma proposta, ou você está na fase da fidelização, em que algum tipo de credibilidade da pessoa e da situação da proposta dela vai ser criada. Normalmente, a pessoa vai trabalhar na sua ganância. Se você tiver ganâncias, ela vai te fazer uma proposta de ganho, ou então na sua vaidade, ela vai elogiar você e você baixa suas defesas, e a partir daí, essa fase da fidelização tem andamento. Ou então a fase do truque, que é onde realmente você já vai ser enganado se você chegar nela, porque alguma coisa vai acontecer, você vai prestar atenção naquela coisa, enquanto isso o truque está acontecendo nas suas costas. Tá? Eu espero que você tenha aprendido um pouco sobre como são os golpes. Muito obrigado pela sua audiência, continue nos acompanhando e até a próxima.